Bom dia, sétimos anos. Meu nome é Rodrigo, eu sou professor de História. Eu vou abordar com vocês a aula que foi ministrada no dia 28/4 no Centro de Mídias, tá? A aula da semana passada. Vou abordar alguns temas que eles falaram lá, explicando, aprofundando algumas coisas e depois deixar os exercícios, tá bom? Então, nesse primeiro vídeo, serão 2 vídeos de mais ou menos 5 minutos, eu vou falar com vocês de algo que eles abordaram lá, que é a divisão do tempo em 4 grandes períodos, tá? A Antiguidade, a Idade Média, a Modernidade e a Idade Contemporânea. Esse primeiro grande período, que é a Idade Antiga, ou chamado também de Antiguidade, vai mais ou menos da invenção da escrita até a queda do Império Romano, em 476 depois de Cristo. E o que leva à queda do Império Romano e por que esse período marca o fim? Pois bem, o Império Romano na época ele estava dividido em 2 grandes impérios, eram 2 impérios romanos, tá bom? Era o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente ele começa a sofrer uma série de migrações de povos germânicos, a gente conhece como invasões bárbaras ou migrações bárbaras, tá? Em 476, a cidade de Roma é invadida, saqueada, e o invasor manda a coroa. Não quer a coroa do Império Romano, não quer se tornar imperador de Roma, manda a coroa do Império Romano do Ocidente para o Oriente. Isso marca o que a gente chama de queda do Império Romano. Ele nunca mais aparece? Ele aparece de outras formas, tá? Mas essa ideia do Império Romano como uma continuidade deixa de existir, é o que marca o fim da Idade Antiga. A gente também aprendeu na Idade Antiga sobre Grécia, sobre os egípcios, enfim, sobre a Mesopotâmia, tudo isso no ano passado. Aí vem a Idade Média. O que é a Idade Média? A Idade Média é um período, como o nome fala, média. É o período que divide a Antiguidade e a Modernidade, tá? Esse período dura 1000 anos e ele é tão longo que ele é dividido em 2 grandes períodos: a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. O que é a Alta Idade Média? A Alta Idade Média é um período de mais ou menos 500 anos, 500, 600 anos, no qual há um processo de ruralização da vida da Europa. O que é ruralização? As pessoas deixam as cidades por causa dessas migrações bárbaras que eu falei agora, e passam a viver no campo, deixam as cidades porque elas são inseguras e vão viver no campo. No campo eles encontram o que a gente chama de feudo. Feudo é uma propriedade murada, o proprietário era o senhor feudal, a pessoa para viver ali no feudo ela tem que pagar uma série de impostos e trabalhar para esse senhor. O imposto é o trabalho. Tá? E aí, em troca, ela tem a segurança de viver nessa propriedade murada. E esse processo de ruralização e de feudalização da Europa, de construção de pessoas saindo da cidade, indo para o campo e morando nesses feudos, dura até mais ou menos o ano 1000. Tá? A partir do ano 1000, ano 1100, você tem um renascimento do comércio. Já havia passado o perigo das migrações bárbaras, as cidades voltam a se tornar mais seguras, mas elas não desapareceram, mas diminuíram bastante o tamanho. E aí o comércio começa a crescer. Começa a crescer também porque houve um aumento de produção agrícola, começam a produzir mais alimentos, sobra alimento nos feudos, as pessoas se reúnem em feiras, tá? Essas feiras duram de 40, mais ou menos 40 dias, isso faz com que tenha um intercâmbio, uma troca comercial, uma troca de comércio entre um feudo e outro, um aumento da circulação de dinheiro e aos poucos as pessoas vão deixando os feudos e voltando para as cidades, ou acontece também o que a gente chama de nascimento de novas cidades, tá bom? Ao lado dos feudos iam surgindo os burgos. Burgo é um nome germânico, um nome alemão para cidade. Quem morava no burgo era o burguês. Esse é o significado de burguês, quem mora nos burgos, tá bom? Esse processo todo leva depois o que a gente chama de Baixa Idade Média, que é a dissolução desse modelo feudal. Ele continua existindo durante muito tempo, mas ele deixa de ser o principal, para o crescimento das cidades, para o crescimento do comércio e também o crescimento das artes, é o que a gente chama de renascimento. Renascimento do comércio, das cidades e das artes, com o surgimento de pintores como Leonardo da Vinci, escultores como Michelangelo, tudo isso, tá bom? Esse é o período de renascimento.
tá? E tudo isso vai levar, posteriormente, a uma crise do modelo feudal, ao fim das guerras, guerras feudais, como a Guerra dos 100 Anos, uma guerra na verdade durou mais de 100 anos, ela chega ao fim em 453. Em 1453 também chega ao fim, invadido o Império Romano do Oriente, que é aquele que sobrou lá atrás. Ele é invadido pelos turcos otomanos, são povos muçulmanos, deixa de existir esse império, e essa data acaba marcando o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Tem um outro fator muito importante na Idade Moderna que eu vou falar com vocês no outro vídeo, que eu não quero que esse se estenda além dos 5 minutos, tá bom? Então, no outro vídeo eu vou abordar com vocês.